Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje é a nossa segunda aula sobre mediunidade, para vocês que estão fazendo tratamento à distância, né? Esse tratamento também acontece de forma presencial na nossa casa espírita. O assunto sobre mediunidade, né? Para os nossos irmãos que estão tendo essa questão de estarem vendo vultos, muitas vezes que ouvem a voz dos espíritos, e nós estamos explicando um pouquinho, né? Com essa aula da mediunidade a respeito dessa intermediação, né, dessa influência dos espíritos que nós temos, porque todo ser humano, né, todos nós, seres encarnados do planeta Terra, temos a mediunidade de uma forma, né, de graus diferentes, mais ostensiva ou não. Algumas pessoas têm esse contato com os espíritos de uma forma mais intensa que chega a incomodar, né? Por isso nós estamos nas aulas de tratamento e mostrando como que nós podemos equilibrar, caso a gente tenha esse dom de uma forma mais ostensiva. Então, a nossa aula hoje é a número 2, e nós vamos então chamando as pessoas da família, né, que estão em tratamento, vamos colocando a água na mesa para que possa ser fluidificada pelos mentores ao final da nossa reflexão, e vamos fazer a nossa prece, vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, pensando em Jesus, divino amigo. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos na nossa noite de estudos, pedindo o teu amparo de amor e luz. Que possamos mais uma vez compreender os ensinamentos dessa noite, para que possamos modificar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa conduta no dia a dia. Obrigada por mais esta oportunidade que nos dá e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então nós vamos para o nosso primeiro slide da aula de hoje e fala assim: educação da mediunidade. Então nós já vimos na aula passada que ser médium, que todos os seres encarnados são médiums no planeta Terra, e que a mediunidade, ele é um dom inerente ao ser humano. Todos nós temos. É como se fosse um sexto sentido, por assim dizer, e que fará parte, né, dos nossos sentidos futuramente, quando o planeta estiver mais evoluído, quando nós estivermos mais evoluídos moralmente. Esse contato com os espíritos ele será absolutamente normal, né? Nós iremos ter esse contato mais ostensivo. Mas hoje, com algumas pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, é como se fosse um treino, por assim dizer, para o futuro, quando esse dom estará de uma forma mais ampla, fazendo parte da população, né? Então, para quem não estudou a aula número 1, né, depois pega e estuda para poder estar acompanhando o raciocínio na nossa aula hoje, número 2. Então, o primeiro slide diz assim: educação da mediunidade. Pensamento e mediunidade. As bases de todos os serviços de intercâmbio entre os desencarnados e encarnados repousam na mente. Os nossos companheiros na Terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores, mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, teremos nosso tesouro onde colocarmos o coração. Está lá no livro Roteiro de Emmanuel. Então, nós já vimos também na aula passada e também nas aulas de obsessão, né, que não é muito diferente, porque é uma mediunidade desequilibrada, para quem não consegue, né, controlar esse intercâmbio espiritual que todos nós temos no planeta Terra, né, que começa através da intuição. Nós já vimos que os espíritos estão à nossa volta e nos influenciam o tempo todo. E essa influência que nós recebemos dos bons ou dos maus espíritos dependem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? Então, o que ele diz aqui que a base do serviço de intercâmbio, quando nós adentramos aí sim o estudo da mediunidade, e essa mediunidade vai fazer parte de um dos trabalhos, uma das atividades da nossa vida dentro de uma casa espírita séria, respeitável, que trabalha no bem, não é? Em que nós vamos usar esses dons para o exercício do bem ao próximo e minimizar as nossas dívidas kármicas do passado. Então, novamente, esse intercâmbio, muito mais que qualquer outro, entre desencarnado, ele repousa na mente. O médium, né,
que tem essa mediunidade ostensiva de uma forma mais forte, né, que a grande maioria das pessoas que não percebem nada, né, eles têm uma necessidade urgente de reforma íntima, né, de modificar os seus sentimentos, o equilíbrio das emoções, né, de se equilibrar mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Porque o nosso intercâmbio com os espíritos, ele acontece justamente na mente, na qualidade dos nossos pensamentos. Nós já aprendemos na aula de obsessão e outras tantas aulas que a gente tem aqui no canal e que vamos estar colocando, justamente a influência que esses espíritos têm em nós. Que nós atraímos espíritos de acordo com o que nós pensamos. Quando aqui fala teremos o nosso tesouro onde colocarmos o coração, o tesouro é aquilo que nós agregamos para nós, aquilo que nós vamos amealhando. E nós, como espíritos, nós amealhamos o quê? Nós amealhamos apenas atitudes, emoções, sentimentos bons ou maus. E nós atraímos para perto do nosso coração, para o nosso tesouro, entidades boas ou más, de acordo com as nossas atitudes, com a qualidade das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Tudo é uma questão de sintonia. É uma questão de qualidade de sentimento, de pensamentos. Por isso que nós vivemos muito mais envolvidos por espíritos inferiores e obsessores que querem e desejam o nosso mal, porque nós não conseguimos controlar as nossas emoções. Nós ainda somos seres inferiorizados que desejamos sempre o mal ao próximo. E o mal está em vários graus. Não precisa ser assassinato. Não precisa ser o desejo que a pessoa, né, se perca na vida. Aqueles maus que a gente... muitas vezes a gente até deseja, né, coisas grandes para as pessoas. Que cada ser tem um grau de maldade no coração. Mas as pequenas coisas também. Aquela fofoca que a gente faz, aquela maledicência, né, do dia a dia. Aquele desejo, né, que aconteça algo de errado para aquela pessoa. As antipatias que nós temos, que nós não conseguimos controlar as emoções. Tudo isso atrai entidades inferiores. Nós temos que aprender a controlar as nossas emoções. E quando nós temos e sentimos a presença desses espíritos de uma forma mediúnica mais ostensiva, mais esforços ainda nós temos que fazer. O médium tem que fazer muito mais esforço no controle das suas qualidades mentais, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. No slide número 2 diz assim, ó, emissões mentais. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. O livro Roteiro de Emmanuel. Então vocês estão vendo a importância da emissão mental, porque nós também estudamos dentro da doutrina espírita, por isso que o médium tem que estudar muito, e todos os seres, né, que resolvem fazer a caridade, a fraternidade e conhecer, né, a vida verdadeira, que é a vida dos espíritos, a nossa verdadeira vida, e se insere no estudo da doutrina espírita, né, a primeira coisa que nós temos que iniciar é o controle das nossas emoções. É o exercício da fraternidade, dessas ondas mentais que nós emitimos todos os dias, e nós vamos aprender na doutrina espírita que tudo que a gente emite, ela fica visível na atmosfera. E ela cria uma vida provisória em que vai atingir outras entidades desencarnadas e que nós vamos atraí-las. E essas entidades desencarnadas e todos os irmãos encarnados que estão à nossa volta também emitem pensamentos. E esses pensamentos ficam se chocando na atmosfera, por assim dizer, no espaço. Porque todos nós, milhões de pessoas habitantes do planeta Terra, encarnados e desencarnadas, pensam. Nós pensamos a todo momento. E nós emitimos pensamentos de boa qualidade ou de má qualidade. Nesse momento, no planeta Terra, nós somos ainda seres inferiores. O que paira em nós, o que está à nossa volta, são pensamentos de má qualidade. Pensamentos, né, antifraternos. Nós não temos a fraternidade 100% inseridas. São pensamentos de irritação,
pensamentos de depressão, pensamentos de raiva, de mágoa, que todos nós temos em maior ou menor grau no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, nós temos descontrole desses pensamentos. E as outras pessoas à nossa volta também. Então, nós vivemos num mar de ondas magnéticas, de emissões mentais, de energia, porque o pensamento ele é energia, que a gente emite no espaço e que ele vai atingir outros seres à nossa volta, e nós somos o tempo todo atingidos pelos pensamentos dos outros seres também. Como ele diz aqui, nós ingerimos pensamentos de forma imperceptível a cada instante. E nós ingerimos e também, projetamos esses pensamentos. É por isso que nós temos que aprender a ter autodomínio. Nós temos que ter controle dos nossos pensamentos, das nossas emoções, para não sermos influenciados pelos pensamentos das outras pessoas. Porque senão nós nos tornaremos, e muitas vezes somos e nos tornamos, uma boiada, sabe? Sendo dirigido pelo pensamento da maioria, que hoje não é um pensamento bom, nesse planeta de expiações e provas, o pensamento da maioria da população são pensamentos negativos, e nós nos deixamos ser influenciados por eles, porque não temos autocontrole. Porque nós temos que ser o dono do nosso destino, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, pensando e raciocinando por nós mesmos, sem interferência de ninguém, tanto encarnado quanto desencarnado. Porque se for para ter uma interferência, nós temos que ter interferência dos bons espíritos, que não interferem, inclusive, em nosso livre-arbítrio. Mas eles potencializam os nossos sentimentos bons, nos ajudando a tomar atitudes, a encararmos a situação de uma forma mais fraterna, mais solidária, mais tranquila, mais tolerante, mais paciente. Os bons espíritos, eles nos auxiliam apenas a percorrermos o caminho do bem. Enquanto que os maus espíritos se aproximam de nós, se estivermos descontrolados os nossos pensamentos e sentimentos, para nos prejudicar ainda mais, para potencializar aquilo já de ruim que nós já estamos emitindo. Então, no próximo slide aqui, número 3, sintonia e equilíbrio. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, invocações e apelos. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Então, viu o que a gente estava falando? A questão do equilíbrio, de equilibrar nossas emoções, dos nossos sentimentos, porque o tempo todo nós estamos atraindo os nossos irmãos desencarnados, com os nossos pensamentos e sentimentos. Nós emitimos no espaço os pensamentos e os sentimentos que ficam flutuando à nossa volta e nós atraímos entidades que têm o mesmo sentimento, a mesma vontade do que nós. Se eu estou com ódio, se eu estou com vontade de prejudicar alguém, se eu estou com vontade, esganar alguém, dali um tempo você vai esganar mesmo essa pessoa, porque vai ser potencializado por outros espíritos. Nós temos inimigos do passado e temos espíritos que vagam, que ainda não quiseram receber o amparo dos mentores espirituais, que ficam vagando na nossa vida, na nossa cidade, nas ruas, e que são atraídos pelos sentimentos e pensamentos que eles também, como espíritos desocupados que são, ainda inferiorizados, que gostam de bagunça, de baderna, de ver o circo pegar fogo, por assim dizer, eles são atraídos para a sua casa, para o seu local onde você está, iniciando uma discussão, iniciando uma briga. Então, tudo aquilo que a gente aspira, que a gente invoca, que a gente apela para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, nós atraímos essas entidades. Então, e isso é desequilíbrio que nós temos. Isso é a nossa mente está doente, como ele fala, enfermiça e perturbada. E quando nós temos ainda a mediunidade mais aflorada, quando nós começamos a ver esses espíritos, a ouvir esses espíritos nos dando sugestões, então nós precisamos realmente buscar recurso para conseguir o nosso equilíbrio mental e sentimental, para que nós não demos mais acesso a esses nossos irmãos perturbadores. Então, nós temos que ter a boa vontade de iniciarmos um processo de transformação e de estudo para que nós possamos adquirir o equilíbrio que a gente precisa
né, para mantermos o contato equilibrado com essas entidades dentro de um trabalho, de uma atividade mediúnica que provavelmente nós teremos que realizar. Que todo ser que vem com a mediunidade aflorada de uma forma mais ostensiva, que vê, que ouve, que os espíritos se aproximam e falam através dele, não é? Que as pessoas entendem por incorporação, mas na verdade o termo não é usado de uma forma correta, né? O espírito apenas, ele acopla em alguns órgãos, né? Usa o órgão fonador do médium, mas isso já é uma outra aula mais específica. Mas muitas pessoas veem na família, né? Às vezes o seu ente querido ali falando com um outro tom de voz, falando coisas que não é ele que fala, às vezes falando até em outras línguas, não é? Então, é a entidade espiritual que se aproxima e usa desse dom, né? Que a pessoa tem de uma forma um pouco mais intensa que a grande maioria das pessoas. Então, esse dom precisa ser equilibrado. E a grande maioria das pessoas que tem essa mediunidade ostensiva, ela tem também um compromisso de trabalhar no bem para o próximo. Por isso a necessidade dela ir por uma casa espírita séria, né? Iniciar os estudos, iniciar sua reforma íntima, sua mudança de conduta e futuramente estar inserida no trabalho de caridade e de fraternidade, que é também o trabalho mediúnico. No slide número 4, pensamento elevado. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades de nosso pensamento. O cultivo das ideias pessimistas, geradoras de enfermidades e de sabores, angústias e tragédias, deve ser substituído pelos pensamentos saudáveis, produtivos, responsáveis pelos bens da vida. Então, aqui ele fala sobre a necessidade do pensamento elevado, né? Se eu iniciar a mudança minha de conduta, a reforma íntima, de busca de transformação, né, eu vou melhorando a qualidade do meu pensamento. E conforme eu vou emitindo esses pensamentos de melhor qualidade no espaço, eu vou afastando essas entidades sofredoras, perturbadoras que nos perseguem e vou atraindo espíritos mais evoluídos, nossos protetores, espíritos que trabalham no bem para nos proteger. Nós vamos nos equilibrando, né? Porque se a gente continuar cultivando essas ideias pessimistas, né? Gostamos de ver, nós também muitas vezes quando a gente assiste TV, a gente gosta de ver tragédia, não é? A gente gosta de ficar nervoso com aquelas notícias que são contrárias ao nosso ponto de vista. Tudo isso desequilibra a nossa emoção, né? Os nossos pensamentos e sentimentos. Nós temos que começar a mudar o nosso foco, a termos pensamentos mais saudáveis, mais produtivos, a termos atitudes mais fraternas, a nos inserirmos no nosso tempo vago em estudo, que tragam conteúdo, né, para os nossos pensamentos, para o nosso raciocínio, para o nosso comportamento, para a nossa vida. Que nos transformem em pessoas melhores, mais donas do nosso destino, em que nós possamos começar a raciocinar quem nós somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Não deixarmos, né, que as tempestades, os ventos, né, negativos que vão passando pela nossa vida nos conduzam para o abismo, porque vento forte, quando a gente não sabe dominar, nos leva para o abismo. Então nós temos que ter a força suficiente para passar pelas tempestades, pelas dificuldades, e a gente só consegue através do que? Do domínio, do estudo, do conhecimento do verdadeiro sentido da vida. Aí nada mais nos atinge, porque nós iremos tomando as nossas decisões baseada no conhecimento que nós vamos tendo do verdadeiro sentido da vida, porque nós não estamos aqui encarnados nesse planeta a passeio, nem para termos apenas atitudes materiais, nem para suprir apenas as nossas necessidades físicas, comer, beber, dormir e procriar, não é para isso. Nós estamos aqui de passagem, numa vida curta, que de 80 e 90 anos passa muito rapidamente, e iremos retornar para a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira
vida. E iremos retornar com a nossa consciência das atitudes que nós tivemos. Se fizermos amigos ou inimigos, tudo isso seremos cobrados lá no plano espiritual. E a nossa consciência é que irá cobrar de uma forma muito mais intensa. Então, muitas vezes, quando os espíritos, às vezes ter feito tanta maldade, desencarnam, se desequilibram no plano espiritual ao verem que eles foram responsáveis por tragédia, por tristeza na vida de outras pessoas. E muitas vezes eles pedem para retornar numa nova encarnação, com o dom da mediunidade mais aflorada, para trabalhar no bem e resgatar a dívida, de tantos espíritos que eles prejudicaram em vidas passadas. No slide número 5, então, o que fazer para melhorar os nossos pensamentos? Porque muitas vezes nós estamos inseridos no nosso dia a dia e a gente não tem paciência, a gente briga, a gente responde, a gente revida, a gente tem desejo de raiva, de ódio, nós somos muito desequilibrados, por sermos ainda habitantes de um planeta de expiações e provas. Mas nós temos ferramentas que vão nos auxiliar a nos modificarmos. Porque, em primeiro lugar, é preciso ter a boa vontade. Eu estou desequilibrado, eu sei que eu sou desequilibrado, porque nós temos que ter o autoconhecimento, Conhecer os nossos defeitos para que nós possamos trabalhar em cima deles. Então, eu estou desequilibrado, eu estou ouvindo vozes, eu estou vendo espíritos, eu não estou controlando as minhas emoções, eu estou entrando em processo obsessivo, Então, existem as ferramentas que a Casa Espírita oferece, que nós também, com a nossa boa vontade, iniciando uma atitude diferente, nós vamos conseguindo reverter essa situação que está nos prejudicando. A primeira dela, de fácil acesso, que todos nós sabemos e devemos fazer no nosso dia a dia, é a prece. Essa conversa com os seres superiores, com o Cristo, com o nosso mentor, com o Criador. Quantos de nós não temos o hábito de fazer prece? Ou então fazemos uma oração totalmente decorada, aquele blá, 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 rápido, em que o nosso coração, a nossa mente nem sabe o que nós estamos falando, porque nós não conseguimos nem interpretar com sentimento o texto daquilo que nós estamos falando. Quando não há sentimento, também não há atração dos bons espíritos, porque a prece, ela é um sentimento que parte do coração, da mente e que vai atingir os bons espíritos e a proteção através do sentimento. Nós já vimos nessas aulas anteriores, a gente vem falando desde a aula número 1 e nesses slides anteriores dessa aula, a questão de pensamento e sentimento, que nós atraímos os espíritos através disso, de pensamento e de sentimento. Então, a prece, ela é um sentimento de amor, de gratidão, de desejo do bem para você ou para todos os seres que nos cercam, todos os nossos irmãos de jornada, e que vai atingir também o sentimento e o pensamento dos bons espíritos, que imediatamente vêm em seu socorro, em seu auxílio. Então, a prece não é para ter dia e local marcado, a prece é para ser todos os dias, em todos os momentos, desde a hora que a gente acorda. Agradecer por mais um dia em que temos a oportunidade de progredir, de exercitar a nossa reforma íntima. Agradecer por tudo que acontece na nossa vida, que é uma forma da gente progredir. Quando a gente vai sair na rua, de carro, de bicicleta, de moto, seja o que for, pedir a proteção para todos que estão transitando, porque todos nós somos irmãos uns dos outros, saindo das nossas casas para as nossas atividades diárias, com as mesmas dificuldades, com os mesmos sonhos, com as mesmas tristezas e alegrias. Então, todos deveriam desejar o bem uns para os outros. Isso é prece. Isso atrai os bons espíritos para nos auxiliar e auxiliar aos outros. E nós não damos valor para essa ferramenta imprescindível e poderosa, que é a ferramenta mais poderosa que nós temos para manter a nossa proteção e para desejarmos o bem para as pessoas. Então, na prece diz aqui, lá no livro Fonte Viva, não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber.
A oração deveria ser para nós como a respiração, sabe? Algo que acontecesse sem necessidade da gente perceber. Porque nós nem percebemos que respiramos, a gente percebe, né, que fica mal quando a gente fica sem ela, não é? A prece deveria ser a mesma coisa, deveria se tornar um hábito. Mas não é aquele blá blá blá. E não precisa ajoelhar, pôr a mão juntinha, nem ter um lugar fechado. A prece é pensamento e sentimento. Se nós saíssemos todos os dias para irmos fazer as nossas atividades e desejássemos o bem para todos, né? Nós estaríamos num mundo muito melhor, as vibrações seriam muito melhores. Nós poderíamos ajudar a nós mesmos, ajudar os irmãos sofredores que nos cercam, né? A gente chega numa loja, por exemplo. Por que você não entra numa loja já desejando o bem a todos aqueles trabalhadores, pedindo para que Deus abençoe todos aqueles irmãos que estão naquelas atividades, né? Você já está desejando o bem, ninguém nem vai ficar sabendo, nem você vai perceber. Nós temos que ter esse hábito de sair de nossas casas com qualquer atividade, aonde a gente for, aonde a gente estiver, desejando o bem para todo aquele grupo que nós estamos chegando ali, que vamos iniciar um contato. Mas muitas vezes nós entramos numa loja já emburrados, já reclamando que não tem atendente, ou que está muito cheia, ou que está muito caro. Nós esquecemos de desejar o bem, só ficamos preocupados com as nossas mesquinharias, né? E para quem está, então, numa mediunidade mais ostensiva e desequilibrada, a prece é imprescindível para manter o equilíbrio, né? Aqui, continuando, culto do Evangelho no lar. Trata-se do estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. O culto do Evangelho no lar, realizado no ambiente doméstico, é precioso empreendimento que traz diversos benefícios às pessoas que o praticam. Reunir a família uma vez por semana, né, para estudar o Evangelho no lar, os ensinamentos de Jesus, que é o maior manual de conduta moral que esse planeta já teve, que tem a receita ali dentro para a felicidade do ser humano, a receita de como nós devemos nos conduzir em cada situação que acontece na nossa vida. Nós temos aqui no nosso canal, na playlist Evangelho desde o início. Nós temos uma aula onde nós ensinamos a fazer o Evangelho no lar, desde o comecinho, desde a primeira página do capítulo 1, e nós precisamos implantar o Evangelho no lar para uma vez por semana reunirmos a família, atrairmos a proteção dos bons espíritos que vão ficar ali conosco. E sobre o Evangelho no lar e todos os seus benefícios, você pode assistir aqui no canal, procurando ali a playlist Evangelho desde o início, a nossa primeira aula de como fazer o Evangelho no lar. No slide número 6, reforma íntima. Então, qual é o conceito da reforma íntima? Reforma íntima nada mais é do que o desenvolvimento contínuo e progressista das perfeições latentes que jazem no nosso espírito. Olha que interessante. Perfeições latentes que jazem no nosso espírito. Porque nós somos perfeitos. Nós fomos feitos perfeitos. Mas tivemos o livre-arbítrio, que é o maior, né, presente e tesouro que o Criador nos deu. A possibilidade de nós tomarmos as nossas decisões. Mas aquela faísca divina, aquele amor divino, nós temos dentro de nós. Nós não queremos fazer com que essa luz brilhe, né? Nós gostamos de ser carvão, né? Aquele carvãozinho preto, porque o diamante está escondido dentro de nós. Nós conhecemos a fraternidade, nós conhecemos o amor ao próximo, nós sabemos, né, fazer o bem. Nós não fazemos porque nós não queremos. Porque nós, apesar do livre-arbítrio, nós usamos o livre-arbítrio de forma errada, de forma egoísta. Nós queremos tirar vantagem. Nós queremos ter a felicidade ilusória na vida material. Mas nós podemos fazer essa reforma íntima e buscar dentro de nós a luz que nós temos, que é essa luz divina. Porque nós somos feitos de amor. O princípio vital da nossa vida vem do princípio universal
que é do Criador. E esse princípio é só de amor. Nós temos esse amor dentro de nós, esse amor fraterno por todos os seres. Nós não queremos é pôr para fora, nós não queremos utilizá-lo. Mas nós precisamos promover a nossa reforma íntima. Principalmente quando as dívidas kármicas do passado começam a falar mais alta através do desequilíbrio mediúnico. Então, o candidato a médium, candidato ao trabalhador mediúnico da casa espírita, que está em desequilíbrio, que vem em busca desse tratamento, ele precisa promover a reforma íntima. Iniciar a sua mudança de conduta, de pensamento, de sentimento, para se transformar nessa fonte geradora de amor, de energia, trazendo somente benefícios para a sua vida e para quem o cerca. Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? E aqui, o livro Consolador de Emmanuel diz o seguinte: esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Então, é aquilo que a gente vem falando. É um esforço individual. Aquele esforço que nós temos que fazer para termos o autodomínio, sermos os autores da nossa história, os condutores do nosso destino de felicidade que nós temos lá na frente, dependendo das atitudes, dos sentimentos que nós tivermos. Nós temos que deixar para trás os sentimentos egoístas e inferiorizados, que nos fazem escravos da nossa vida material, que trazem tristeza lá na frente, aflição, decepção quando nós chegarmos no plano espiritual, porque iremos ver que nada disso valeu a pena, porque nós não levaremos dessa matéria nada, nem o corpo. Nós retornaremos em espírito, com a nossa consciência leve ou pesada, das atitudes que nós tomamos aqui, nessa oportunidade, quando estivermos encarnados. E teremos que prestar conta de todo o bem ou o mal que fizemos. E receberemos, muitas vezes, a carga de retorno para desfazer o mal que nós fizemos através da lei de causa e efeito. E é por isso que muitas vezes nós sofremos hoje e não entendemos o sofrimento. Por que eu sofro se eu não fiz nada nessa vida? Mas na anterior, se nós formos ver, você fez muito. E muitas vezes não dá tempo da gente resgatar numa única encarnação. Nós teremos muitas outras pela frente. Porque a quantidade, muitas vezes, de irmãos que nós prejudicamos foram muitos. E não dá para a gente resgatar numa única vida com todos eles, porque a gente faz o mal à vista, Muitas vezes a gente destrói a vida de 50, 100 pessoas, mas nós não que ficam com ódio de nós, Mas nós não podemos, numa próxima encarnação, encontrar com 100 que nos odeia, porque a gente não suporta, não suportaria. Muitas vezes nós fazemos o mal para uma grande comunidade e precisamos de centenas de encarnações para irmos resgatando essas dívidas com todos eles que nós fizemos o mal. E Deus é tão bom que Ele faz essa maldade que nós fizemos à vista, nós vamos pagando a prestação. Nós vamos encontrando com uma ou outra pessoa na nossa vida que nos prejudica muito e que nós vamos tentando, minimizar esses laços de relacionamentos mal resolvidos, vida após vida. Muitos de nós, a grande maioria de nós, temos muitas encarnações pela frente ainda, encontrando a cada vida 1, 2, 3, que nós temos dificuldade de relacionamento. Porque para fazer o mal a gente faz rapidinho, para 100 pessoas, mas para resgatar nós não damos conta, E muitas vezes são tantos espíritos, irmãos, que nós prejudicamos, é quando a gente vem com a mediunidade desequilibrada. Ela sempre está relacionada a erros que nós tivemos no passado. E a mediunidade é uma bênção para que você possa resgatar mais rapidamente, as dívidas, a maldade que você fez com esses seres em vidas passadas, de uma forma mais rápida, dando acesso a esses espíritos que precisam
da atividade mediúnica que precisam da fraternidade, do amor ao próximo que o seu trabalho na casa espírita vai oferecer. Mas nós temos que fazer esse esforço, porque não é da noite para o dia que nós tiramos de nós sentimentos de desequilíbrio, de raiva, de mágoa. Não é da noite para o dia que nós conseguimos perdoar, que nós conseguimos mudar os nossos hábitos. Mas é preciso dar o primeiro passo, porque a gente chega ao nosso destino um passo de cada vez. Não precisa sair correndo. Pode andar normalmente, até devagar. Mas é só para frente que nós temos que ir. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que tomar uma atitude, dar o primeiro passo. E depois o segundo e o terceiro vão acontecendo de forma mais natural e mais fácil, né? Então, nós precisamos iniciar esse trabalho de iluminação interior, fazendo o esforço individual, de autodomínio, de disciplina dos sentimentos, né? Para que nós possamos encontrar o equilíbrio e a felicidade. Então, no nosso último slide, Jesus, modelo de médium. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E Jesus foi o maior médium, maior intermediário entre o Criador e nós, tendo acesso a todos os espíritos, a todas as mentes. Ele via os espíritos, ele ouvia, ele conversava, ele doutrinava, ele curava, encarnados e desencarnados. Ele foi o maior médium que trabalhou apenas com o amor, com a caridade, com a compaixão, com o desejo do bem. Então é assim que nós temos que ser também. Ele é o nosso modelo, né? Nunca criticou ninguém, ajudou todo mundo, só dando o conselho para que a gente não pecasse mais, não caíssemos nos mesmos erros. Então a nossa segunda aula, né, termina aqui. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento ao Divino Mestre. E assim, Jesus, amigo querido, nós encerramos mais uma vez uma noite de estudos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Pedimos, Senhor, que os mentores espirituais de nossa casa possam fluidificar a nossa água, colocando nela o remédio necessário, a saúde do nosso corpo físico e espiritual, ao equilíbrio da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Obrigada por mais esta oportunidade de estudo, que nós possamos realmente nos esforçarmos e modificarmos, Senhor, a nossa conduta e nos tornarmos mais fraternos, mais tolerantes, a termos mais equilíbrio. Obrigada pela oportunidade que nos dá. Abençoa todas as famílias, todos os irmãos do nosso planeta, e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.